Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Hoje aqui no canal Falando Sobre Você, eu quero conversar com vocês a respeito de como a psicoterapia pode ajudar uma pessoa com um transtorno de personalidade borderline. Primeiramente, seria interessante a gente entender rapidamente o que é esse transtorno. Já foi feito um vídeo só a respeito disso, mas vamos falar bem rapidinho. Quem tem esse transtorno é uma pessoa que apresenta uma falta de estabilidade emocional. Essa pessoa passa da amorosidade, alegria e satisfação à raiva, à frustração, à agressividade verbal ou física de um instante para o outro. No momento que ela está numa conversa, ela passa de uma sensação, de um sentimento, uma reação a outra numa rapidez muito grande. E isso muitas vezes ao dia. Isso pode acontecer 2, 3 vezes ao dia, às vezes até mais. Essas alterações são muito frequentes na vida de um borderline. Isso faz com que as relações afetivas sejam muito conturbadas, porque ora está tudo bem, ora está tudo mal. Ora ela está muito feliz, ora ela não está. Então isso gera um transtorno muito grande numa relação afetiva com o borderline. Por que dessas reações, né? Porque o borderline ele tem um vazio interno muito grande. Ele tem uma sensação de rejeição e abandono imensa. Ele nunca consegue preencher esse vazio. Por mais amor que ele tenha de alguém, ele não consegue. E ele também não tem o entendimento do porquê desse vazio. Quando ele se sente frustrado, olha a moça aí passando aí, ó. Quando ele se sente frustrado por não se sentir preenchido, ele acaba tendo esses rompantes de reação emocional de forma agressiva, seja verbal ou física. Bom, a primeira coisa para que um psicólogo possa ajudar um borderline é ele ter consciência disso tudo. Ele tem que ter consciência de que isso não é uma boa coisa, que isso não está bem, que não é assim que as pessoas se relacionam e nem assim que a sociedade vivencia, né, as relações entre as pessoas. Então, no momento em que ele tem consciência, que o border tem consciência de que não está bem e que tem alguma coisa errada consigo, ele já está no caminho de começar a resolver os seus problemas. Aí ele busca um psicólogo para fazer uma psicoterapia. Nesse momento, o profissional vai fazer uma busca na sua história, para fazer um entendimento de quem é essa pessoa, como que ela foi criada, que tipo de família que ela teve, qual foi a infância, a adolescência. Geralmente, um border teve uma infância, uma adolescência muito dramática. Nós vamos ver quadros de família negligentes, que negligenciaram o border quando criança ou adolescente. Nós vamos ter casos de abuso sexual, abuso psicológico, abuso verbal. Nós vamos ter casos de separações entre pais de forma muito violenta, muito agressiva para essa criança, onde ela foi deixada de lado, ela foi ignorada, ela foi negligenciada, onde os pais esquecem da existência dessa criança, a colocam de lado. Então nós vamos ter nessa busca dessa história a identificação, o reconhecimento disso. O border, ao se dar conta dessas questões na sua vida, ele precisa fazer um entendimento de que ele não tem culpa de ser como ele é, porque isso gera muita culpa. O border se sente muito culpado pelas questões que acontecem, pelas perdas que ele tem. Então ele precisa fazer esse entendimento. No momento em que ele entende que ele é só uma consequência daquilo que teve como uma criação, aquilo começa a aliviar, o peso começa a aliviar. Ele tem também, durante a terapia, que aprender a fazer um reconhecimento de si mesmo. Porque o border, ele não se conhece, ele não se identifica.
Ele não sabe realmente quais são os seus gostos, seus sonhos, as suas vontades, suas preferências. Ele é que nem um camaleão, ele vai se moldando a cada relação. Então ele precisa fazer esse reconhecimento. Ele precisa entender quem ele é, o que ele gosta de fazer, quais são os sonhos que ele tem na vida. No momento em que ele começa a fazer isso, ele começa a se dar mais atenção. E quando se dá mais atenção a si, começa a se apreciar, começa a gostar mais de si, consequentemente começa a se amar. Isso não é um milagre, não é um estalar de dedos e tudo acontece, são anos e anos de terapia. A ponto da pessoa ter que aprender a controlar esses instintos. Então é um passo depois do outro. São anos de terapia onde um borderline vai ter que falar muito de si, colocar muitas coisas suas para fora, fazer esses entendimentos, as compreensões das suas histórias, olhar para si, aprender a se apreciar, aprender a se amar. Consequentemente, aprender a se controlar. Controlar essas pulsões, controlar esses instintos, aprender que a vida não é única e exclusivamente desejo, momento, aquele momento presente, onde é aquele border acaba se saciando, se sentindo preenchido naquele momento da sua satisfação e da atenção, junto com esse reconhecimento de si mesmo. É necessário que o border faça um controle das suas pulsões, um controle dessa variação de humor muito grande. E isso geralmente é feito com medicações específicas indicadas por um psiquiatra. A psicoterapia mais esse acompanhamento medicamentoso faz com que o border fique mais estável. E fazendo isso, ele acaba sentindo-se mais tranquilo, mais sereno, ele consegue se sentir com uma autoestima mais elevada, ele consegue sentir-se mais poderoso diante das suas estruturas de vida, ele consegue sentir mais vontade de buscar coisas que lhe preencham. O border, quando está fragilizado, quando está se sentindo muito vazio, ele busca preencher esse espaço com coisas que lhe machucam muito, como drogas, bebidas, relações muito rasas, um sexo em demasia, de forma até mesmo prejudicial a si mesmo. Ele busca se machucar, ele se machuca muito, gera acidentes muito frequentes e muitas vezes até tentativas de suicídio. Infelizmente, alguns conseguem chegar a completar, a realmente realizar o suicídio. Esse sentimento todo, ele começa a ser preenchido quando em psicoterapia com coisas mais saudáveis. Ele começa a identificar coisas que ele gosta de fazer. Então ele começa a fazer esporte, começa a fazer uma dança, começa a produzir alguma coisa artística, começa a trabalhar em algo diferente que lhe dá prazer. Ele começa a buscar, então, em outras coisas, de outras formas, outras maneiras, preencher esses espaços. E começa, então, a se afastar desses outros modos de preencher que, na verdade, mais lhe causavam danos. A psicoterapia para uma pessoa que tem uma personalidade borderline é muito importante. É essencial para que essa pessoa consiga salvar a sua essência. É um ato de alto carinho, de alto amor. Por mais que ela não tenha essa percepção no início. Mas o reconhecer a necessidade e buscar essa ajuda é de muita importância.
Essa pessoa pode passar alguns anos fazendo uma psicoterapia, mas o que importa é que ela vai conseguir se reconhecer e se libertar daquele estigma de que é uma pessoa totalmente desajustada e descontrolada. Então, se você se identifica como uma personalidade border, ou conhece alguém, ou convive com alguém assim, indique para essa pessoa, incentive essa pessoa a fazer uma psicoterapia. É algo muito libertador. É ótimo para todos nós, para qualquer pessoa. Mas aqui em especial, falando de personalidade borderline, é muito especial, é muito importante. Então, pessoal, se gostarem do vídeo, deem um like, comentem, compartilhem, passem para muitas pessoas, pois todo mundo tem um pouquinho a aprender a mais. Muito obrigada a todos. Assinem aí o canal, participem ativamente. Isso faz com que o YouTube entenda que os assuntos são relevantes e passe para muitas outras pessoas. Ajudem o canal a crescer. Muito obrigada e até o próximo vídeo.